Olá, meu nome é André Luiz, eu sou dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá e hoje eu e a Aninha de Oxum, a minha esposa, nós vamos estar iniciando aí um estudo sobre o Orixá Ogum, Patacori Pai Ogum, Patacori. Hoje nós vamos falar de Ogum na Umbanda e no Candomblé. E vamos falar também de Ogum na Igreja Católica, isso mesmo, Ogum na Igreja Católica. E você que está ouvindo agora este podcast, caso o seu pai de santo tenha opiniões divergentes da nossa, ele está correto e nós estamos enganados, ok? Não esqueça, é muito importante você seguir os princípios, as doutrinas da casa da onde você vem. Vamos lá então. Quem é Ogum? Quem é Ogum no Candomblé? Quem é Ogum na Umbanda? E quem é Ogum na Igreja Católica? Ogum, dentro do sincretismo católico, é São Jorge. E São Jorge é um santo guerreiro. São Jorge, ele teve a sua origem lá como padroeiro de Portugal, a nossa terra co-irmã. Também é padroeiro da Inglaterra e da Catalunha. São Jorge é o protetor dos soldados, dos militares, dos ferreiros, dos ferroviários. Daí vem a ligação de São Jorge com o nosso amado Ogum. Pois Ogum também é o protetor daqueles que trabalham com ferro e com aço. Ogum, ele é guerreiro, um lutador destemido, cheio de iniciativas. E ele trabalha diretamente em uma das partes mais importantes do nosso corpo, uma parte que está sempre circulando em nosso corpo. Ogum, ele pertence ao nosso sangue, né? Então, muitas vezes nós vamos ter aí os médiums de Ogum, é muito comum eles sentirem um calor, porque é este mesmo calor da vida, é este calor que circula em todo o nosso corpo, né? Que é o sangue, o poderoso sangue. Ogum é considerado também como um orixá poderoso, cruel e temível por ser guerreiro em brigas incessantes, brigas com outros reinos, com reinos vizinhos, mas esta crueldade, este temível poder que ele tem, na realidade, esta guerra é para gerar a paz. Então, há aí uma certa confusão nesta crueldade, esta violência toda que ele tem, na realidade é uma coisa tremendamente amável. Ogum é amável, Ogum é dócil. E quando se fala nessa crueldade, na realidade não é uma crueldade, ele defende o seu território, né? Então, por isso que há esta ligação com esta crueldade. Na realidade, ele está ali para defender o seu território. Embora seja sério, é aquele que gosta de iniciar as suas conquistas, está sempre iniciando uma conquista nova. Ogum, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele conquista. Ah, porque ele quer mais? Não é isso. Não é que ele quer mais. Sempre ele quer iniciar uma nova batalha, um novo desafio. O que nós conhecemos como evolução, né? A gente está sempre evoluindo. E é assim que Ogum funciona. Ogum trabalha juntamente com Xangô. Um está sempre ligado ao outro ali, porque um é justiça e o outro é a lei. Ogum está muito ligado às forças armadas, porque ele é comandante supremo das forças armadas iorubanas. Ogum é o deus do ferro, do aço. Quando forjado, o ferro se transforma num instrumento de luta.
assim como temos que fazer dos nossos problemas do dia a dia, transformar os nossos problemas em armas, né? Para nós podermos cada vez mais estarmos mais armados para os problemas diários. Ogum é padroeiro dos que manejam as ferramentas, dos militares, dos barbeiros, dos agricultores, mecânicos, motoristas de caminhão, maquinistas de trem, etc. Cuida do conhecimento prático, é patrono da tecnologia. O seu conhecimento vai além da prática das guerras. O seu conhecimento traz a evolução. E são nas guerras, por necessidade, as evoluções. Surgem o princípio nas zonas militares e logo posteriormente na vida civil. Se nós olharmos aí na prática, muitas das nossas revoluções industriais, elas acontecem logo após uma guerra. O surgimento, por exemplo, da Volkswagen, né? O carro movido a combustível, mas o motor refrigerado a ar, só surgiu após uma guerra, por necessidade. Muitas coisas acontecem por necessidade e acontecem logo após uma guerra, né? Então é isso que Ogum faz, traz este conhecimento. Ogum abre os caminhos, Ogum abre as picadas aonde nascem as estradas. Por isso que Ogum é o dono das estradas. Afinal de contas, é com a ferramenta de Ogum que se abrem as estradas. E ali, aonde se abriu estrada, tem evolução. Ali, aonde se abrem as estradas, que nós temos as fábricas, né? Promove o desenvolvimento dos transportes, a luta contra o desconhecimento. Ou seja, Ogum está sempre nos ajudando a conhecer um pouco mais. Ogum é o símbolo do trabalho, da atividade criadora. É dono do Obé. Obé é aquela espada que ele carrega, é aquela faca que ele carrega. Ogum vem logo após Exu. Em todos os trabalhos, nós vamos ver a manifestação de Ogum logo após a entrada de Exu. Sem a faca, né, não há o sacrifício. Não dá para ter o sacro ofício se não houver o quê? A faca. E quando nós falamos em sacrifício, estamos falando sim em sacrifício animal. No sacro ofício. Ah, mas espera aí. Nós não trabalhamos com este sacrifício animal. A Umbanda sacrifica algum tipo de animal? Sim. A Umbanda sacrifica o animal. Um dos animais mais temidos, um dos animais que mais corroem a gente. Um animal chamado ignorância. Este é o sacrifício que a Umbanda faz. Sacrificar este animal, a ignorância, mesmo que para isso vá doer na gente. Este é o animal que a Umbanda sacrifica. Ah, mas a Umbanda, ela faz uso de sangue? Sim, a Umbanda faz uso de sangue. A diferença é que o sangue que nós, umbandistas, usamos, não é o sangue do animal, e sim o sangue das ervas. É chamado de sangue negro ou sangue escuro. Ah, mas que sangue é esse? Quando você toma um suco de laranja, você está tomando o sangue da laranja. Quando você toma um chá, você está tomando o suco da erva, o sumo da erva, este sangue da erva. E para que cada vez que nós tivermos a oportunidade de tirar esta erva do seu convívio, nós vamos fazer uso do quê? De uma faca, de uma tesoura. Ah, mas eu não posso simplesmente quebrar o galho? Sim, eu posso quebrar. Mas é menos doloroso se eu fizer essa incisão, que ela seja mais rápida. Olha só quanto tempo demora para você quebrar um galinho de uma folha, né? Então, muitas vezes é muito difícil, você tem que ir lá cutucando, até que tirar. Pega uma tesoura e corta. É bem mais rápido.
Então a dor vai ser uma dor mais rápida? Ou será que aquela planta não sentiu a dor? Não, ela sente sim, diferente da nossa, mas ela sente sim. E como nós somos de uma religião que nós estamos sempre ali vendo o lado ecológico, então vamos diminuir esse sofrimento das nossas plantas. E aí, para fazer uso deste sangue, este sangue negro, né, este sangue das plantas, nós usamos as ferramentas promovidas e forjada pelo aço de Ogum. No candomblé, nos terreiros de candomblé, nos ilês, né, coloca-se o símbolo de Ogum, o mariô, que são folhas de dendezeiro, né? Coloca-se lá na frente do terreiro. Esta folha de dendê são colocadas sobre as portas, simbolizando a proteção do bom Senhor dos caminhos, aquele que protege os locais perigosos, aquele que domina a rua com o auxílio de Exu. Se Exu é dono da encruzilhada, assume a responsabilidade do tráfico, determina o que pode e o que não pode passar, enquanto Ogum é dono do caminho em si, das ligações das estradas, está sempre no meio de uma encruzilhada, estabelece as diferenças de locais. Entre os símbolos de São Jorge, né, do nosso Ogum, nós temos a armadura de metal, que representa a força e a fé. Temos a espada, as lanças, que representam as armas interiores, aquele que possuímos e que usamos para enfrentar os nossos problemas. O cavalo branco de São Jorge, que simboliza a pureza, a fé em Deus. A capa vermelha, que é o símbolo da força, da autoconfiança. E o dragão, que simboliza os problemas, os inimigos que tentam nos atacar. Ogum é um orixá aplicador da lei dentro da natureza. Aonde estiver Ogum, lá estará os olhos da lei. Os caboclos de Ogum são completamente avessos às condutas liberais dos frequentadores das tendas de Umbanda, das casas de Umbanda. Sempre estão atentos ao desenrolar dos trabalhos e o que acontece ali. São realizadores, tantos eles observam os trabalhos tanto dos médiuns quanto dos espíritos que ali estão incorporados. Ogum é atento, é os olhos da lei, é o vigilante, está sempre pronto para agir aonde houver a ordenância. Quando se fala também em Ogum, nós vamos logo nos arremeter aos amuletos de Ogum. Amuleto de Ogum é usado a espada de São Jorge, a lança de Ogum, comigo ninguém pode. Essas são ervas usadas e podem ser utilizados também como talismã, mas geralmente eles são ali como amuleto. Como talismã, a gente vai ter as ferraduras, que é um material utilizado com a produção de ferro, de aço. E essa diferença a gente vai observar quando a gente coloca nas nossas casas. A gente usa diretamente no nosso corpo. O outro a gente vai usar diretamente no ambiente, né? Como uma ferradura, por exemplo. Não dá para você levar uma ferradura no bolso, né? Então você leva um patoazinho. Já uma ferradura você pode deixar no ambiente da sua casa, da sua empresa, né? E ele serve para quê? Para
afastar as energias negativas e aproximar as energias positivas. Afasta as pessoas mal intencionadas, mal olhadas. Pode ser usado também as ervas de Ogum. E essas ervas, quando nós usamos essas ervas, nós invocamos as forças e as energias de nosso Pai Ogum. São inúmeras as ervas, mas aqui nós vamos falar de algumas que já são ervas mais básicas, mais conhecidas. Aí na apostila, vocês vão ter aí no livro várias ervas de Ogum e a finalidade de cada uma. Aqui nós vamos falar as mais conhecidas: a arnica, cana do brejo, o palo santo, jambo amarelo e vermelho, o limão bravo, a porangaba, folhas de manga, espada de São Jorge, pode ser a rajada, pode ser a lisa, dracena, rajada, comigo ninguém pode, lança de Ogum. E aí, na página 79, nós temos aí de plantas, de ervas que são de Ogum. Lembrando que nós temos na espada de São Jorge, a espada de São Jorge ou a espada de Ogum é aquela chata, rajadinha. Aquela que tem aquele filete amarelo à volta, aquela já não é de Ogum, aquela é de Inhansã. Aquela é de Inhansã. E nós temos a lança de Ogum, que é aquela roliça. Ela é redondinha, ela é comprida. Dentro da ritualística da Umbanda, nós temos as comidas de Ogum, deste grande orixá. E dentro dessas comidas, nós vamos destacar aí algumas, como por exemplo, o paliteiro de Ogum. O paliteiro de Ogum, ele é feito com uma batata chamada inhame, né? Então ela é cozida com casca, depois ela é removida a casca dela e é colocado os palitos ali. Também tem a feijoada de Ogum. A feijoada de Ogum é uma feijoada um pouco diferente da feijoada que nós estamos acostumados a comer, né? Porque a feijoada de Ogum vai também legume, né? Existem alguns legumes que são colocados ali na feijoada de Ogum. Lembrando que para se fazer o banho de Ogum, temos que tomar muito cuidado, porque muitas destas plantas que são usadas para o banho de Ogum, elas são plantas que a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas delas chegam a ser até venenosas, como comigo ninguém pode, por exemplo. Então, se você for fazer um banho, primeiro, passa um pouco na sua pele, um lugar pequeno, para ver se não irrita a tua pele. Jamais beba alguma coisa que tenha espada de São Jorge ou comigo ninguém pode. Evite esse tipo de coisa. Caso você queira fazer alguma comida, né, com ervas de Ogum, use o inhame, abóbora, tá? Que são produtos que você já está acostumado a consumir. Nada de chá envolvendo essas plantas que são destinadas para defender o ambiente. A espada de Ogum, por exemplo, é muito bom nós termos dentro da nossa casa. A espada de Ogum é uma das poucas plantas que você pode manter dentro da sua casa e durante a noite ela faz o inverso. Durante a noite ela se apropria de todo o monóxido de carbono e vai eliminando oxigênio. Então é muito bom ter espada de Ogum dentro da nossa casa. Um lugar muito interessante para você ter espada de Ogum é no banheiro. Ué, mas no banheiro? Sim, no banheiro. O banheiro da nossa casa é um local onde ele acumula energias que não são benéficas. Então, ali, naquele ambiente, é importante que você mantenha uma espadinha, não precisa ser muito não, uma espadinha só. Ela vai consumir aquela energia que fica ali parada, que fica fica tenra ali. É muito importante nós termos uma espada de Ogum no nosso banheiro. Quando se fala
em Caboclo de Ogum, nós estamos falando daqueles espíritos que estão atrelados à egrégora de Ogum, que carregam esse arquétipo de Ogum. Ah, eles são militares? Eles são ferreiros? Não, obrigatoriamente não. Eles carregam este arquétipo, eles fizeram esta opção de trabalhar na linha de Ogum por conta mesmo da lei, entende? Então é assim, não há necessidade dele ser um militar, né? Ou ele ser um ferreiro. Se ele trabalha dentro da lei, se ele trabalha juntinho com a lei, ele se vê na predisposição de trabalhar nesse arquétipo. E dentro da Umbanda, nós trabalhamos com orixás, mas não há a incorporação de orixá. Então, incorpora-se Ogum? Não. Como nós vimos no começo da nossa apostila, nós trabalhamos com entidades que estão lá a partir do 5º, 6º grau, né? Então, quem eles são? Eles são enviados do Pai Ogum. Ah, eu recebo Ogum? Não. Você, quem te acompanha, é um espírito que trabalha na linha de Ogum, que carrega esse arquétipo de Ogum, né? O Ogum orixá, na nossa Umbanda, não há incorporação. Agora, a nossa irmã Aninha de Oxum vai falar as características dos filhos de Ogum. Lembrando que características dos filhos, não do orixá. Afinal de contas, ele não precisa se mostrar para a gente, se mostrar com características. Ok? Vamos lá. As características dos filhos de Ogum. Não é difícil reconhecer um filho de Ogum. Tem um comportamento extremamente coerente, arrebatado e passional, aonde as explosões, a obstinação e a teimosia logo avultam, como o prazer com os amigos e com o sexo oposto. Um trabalho que exija rotina tornará o filho de Ogum um desajustado e amargo. São apreciadores das novidades tecnológicas, são pessoas curiosas e resistentes. Os filhos de Ogum custam a perdoar as ofensas dos outros. Não são muito exigentes na comida, no vestir, nem tampouco na moradia, com raras exceções. São amigos, camaradas, divertidos, despertam sempre interesse nas mulheres, têm seguidos relacionamentos sexuais e não se fixam muito a uma só pessoa até realmente encontrarem seu grande amor. São pessoas determinadas e com vigor de espírito de competição. Mostram-se líderes natos. As pessoas de Ogum são práticas e inquietas, nunca falam por trás de alguém, não gostam de traição, dissimulação ou injustiça com os mais fracos. Nenhum filho de Ogum nasce equilibrado. Seu temperamento difícil e rebelde o torna desde a infância quase um desajustado. Quando os filhos de Ogum conseguem equilibrar seu gênio impulsivo com sua garra, a vida lhe fica bem mais fácil. A sua impaciência é marcante, tem decisões precipitadas, inicia tudo sem se preocupar como vai terminar e nem quando. Ama o desafio, não recusa a luta e quanto maior o obstáculo, mais desperta a garra para ultrapassá-lo. Os filhos de Ogum perseguem tenazmente um objetivo. Quando atingem, imediatamente o larga e parte em procura de outro. Adapta-se facilmente em qualquer lugar, fazendo questão de qualidade. Come para viver, não fazendo questão de qualidade ou paladar da comida.
Por ser Ogum o orixá do ferro e do fogo, seu filho gosta muito de armas, faca, espadas e das coisas feitas em ferro ou latão. É franco, não admite a fraqueza e a falta de garra. Tem um grave conceito de honra. Quando não estão presos a acessos de raiva, são grandes amigos e companheiros para todas as horas. É pessoa de tipo esguio e procura sempre manter-se bem fisicamente. Adora o esporte e está sempre agitado e em movimento. Tendem a ser musculosos e atléticos, principalmente na juventude, tendo grande energia nervosa que necessita ser descarregadas em qualquer atividade que não implique em desgastes físicos. E assim é um pouco das características de Ogum. Do nosso pai Ogum, nosso grande que lembra guerreiro. Um pouquinho algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm características de Ogum.